Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD, professor Everson na área. E no vídeo de hoje, como fazer o dimensionamento do galpão para avicultura de corte. Manda a vinheta! Muito bem, então vamos retornar lá para o nosso memorial descritivo. Nós já vimos como é que se faz a capa do memorial. Trabalhamos o item 1, características gerais. Em seguida, trabalhamos o item 2, detalhes construtivos e seus respectivos subitens. Agora nós vamos trabalhar o item 3, dimensionamento. Esse item ele é composto por 4 partes: o dimensionamento do setor de produção, o dimensionamento do setor de apoio, o dimensionamento do telhado e como eu vou fazer a disposição das colunas. Então, no item 3, dimensionamento, deixar bem claro como foram feitos os cálculos do setor de produção em função da quantidade de animais. Esses cálculos podem envolver o cálculo do dimensionamento do galpão, dos piquetes, dimensionamento de baias ou de gaiolas ou qualquer outra coisa. Mostrar como foram determinados, por exemplo, o comprimento e a largura do galpão. Indicar o pé direito. As dimensões de escritórios, banheiros, sala de ração, entre outros, devem estar indicados. Calcular o dimensionamento do telhado, a inclinação ou a declividade, o tamanho do beiral, a projeção que esse telhado faz sobre o solo, deixar bem claro como foi feita a distribuição de pilaretes no setor de produção, se for o caso, ou então de morões, a quantidade de morões em cercas. Apresentar pequenos esboços ao longo do documento. Obviamente que esse texto que está aqui em vermelho é somente um texto explicativo. Na versão definitiva do memorial, esse texto deverá ser suprimido. Então vamos lá para o item 3.1, setor de produção. Eu posso começar esse item da seguinte maneira. A recomendação para uma instalação de frangos de corte em uma região de clima ameno é que o setor de produção tenha uma densidade de 10 a 14 aves por metro quadrado. Essa é a principal informação para fazer o dimensionamento do galpão. Obviamente, essa densidade ela varia de autor para autor. Então, eu posso dizer, por exemplo, que, prevendo-se uma eventual expansão do empreendimento, já manifestada pelo cliente no momento da entrevista, para efeito de cálculo, nesse projeto aqui eu vou adotar uma densidade de apenas 8 aves por metro quadrado. Ora, então basta fazer uma regra de 3. Se 8 aves precisam de 1 metro quadrado, 1000 aves vão precisar de quanto? Então, fazendo-se a regra de 3, eu vou chegar ao resultado de 125 metros quadrados para poder conseguir colocar 1000 aves. Prosseguindo, uma vez determinada a área, eu posso fixar a largura do galpão. Eu posso dizer da seguinte maneira: para se evitar esforços na estrutura do telhado, a largura interna do galpão será fixada em 10 metros. Então, com a área e a largura determinados, eu posso calcular o comprimento do galpão. Em função da largura, o pé direito será de 3,50 metros. Então, o pé direito do galpão ele é função da sua largura, conforme a tabela que eu vou mostrar a seguir. Então, aqui eu tenho uma tabela extraída de Tinoco 2005, onde ele mostra a relação entre a largura e o pé direito do galpão. Até 8 metros, eu posso colocar um pé direito mínimo de 2,80 metros. De 8 a 9 metros, o pé direito mínimo é de 3,15 metros. E de 9 a 10 metros, que é a nossa situação, o pé direito mínimo é de 3,50 metros. Vamos retornar lá para o memorial. O corredor central, solicitado pelo cliente, terá 2 metros de largura interna e 2,40 metros de largura externa. Isso considerando 20 centímetros de espessura dos pilaretes de um lado e de outro do corredor central. O corredor irá dividir, então, o setor de produção em 2 áreas iguais, com 10 metros de largura do galpão, menos 2,40 dividido por 2, isso vai dar uma largura de 3,80 metros. Que eu vou dividir, então, o setor de produção em setor de produção 1 e setor de produção 2. Cada setor terá 125 metros quadrados dividido por 2, que é igual a 62,5 metros quadrados de área para a acomodação dos frangos na densidade especificada. Então, neste caso, o comprimento do galpão será dado por área do setor de produção 1 é igual à largura vezes o comprimento desse mesmo setor. A área eu tenho, são 62,5 metros quadrados do setor de produção 1. A largura desse setor é 13,80 vezes o comprimento. Então, rearranjando os termos, eu vou chegar
ao valor de 16,44 metros de comprimento do setor de produção 1 ou do setor de produção 2. Para esse projeto, será adotado, então, um comprimento interno de 17 metros. Eu vou arredondar para 17 metros. O esboço da área interna do setor de produção é mostrado na figura abaixo. Eu tenho aqui o setor de produção dividido pelo corredor central de 2,40 metros de comprimento externo, o setor de produção 1 de 3,80 de largura e o setor de produção 2 de 3,80 de largura. Então, somando 3,80 mais 2,40 mais 3,80, eu vou chegar ao comprimento interno de 10 metros. E o comprimento do setor de produção de 17 metros. Continuando, item 3.2, setor de apoio. A largura do galpão e o corredor central serão aproveitados para a distribuição dos cômodos solicitados, sendo o cômodo de lavagem de utensílios, o escritório, o banheiro para funcionários, um masculino e um feminino, o depósito e o laboratório. Continuando, eu tenho aqui um texto que vai descrever como que vai ser o layout da minha instalação. Então, esse texto pode começar da seguinte maneira. O cômodo para a lavagem e o depósito ficarão um de frente ao outro, próximos ao setor de produção, com 3,80 metros na medida vertical e 4,50 metros na medida horizontal. Em seguida, um banheiro masculino e outro banheiro feminino, com 3 metros de medida vertical e 2 metros de medida horizontal. O corredor do setor de apoio terá 2 metros de largura por 4,50 metros do cômodo de lavagem, mais 20 centímetros de espessura de parede, mais 2 metros do banheiro, que vai dar 6,70 metros e terminará nas portas de acesso ao escritório e ao laboratório, que terão 4,90 de medida vertical por 4,50 de medida horizontal. O tamanho dos cômodos foi aprovado pelo cliente. Um esboço dessa disposição, desprezando-se as espessuras de paredes, é mostrado aqui na figura. Continuando, a área total do galpão, considerando-se as espessuras de colunas e paredes, é a seguinte. A área total é igual à largura externa vezes o comprimento externo do galpão. A largura externa são 20 centímetros de espessura de parede, mais 10 metros de largura interna do galpão, mais 20 centímetros de espessura de parede. Isso vai dar 10,40. Por comprimento externo, vão ser 20 centímetros de espessura de parede, mais 17 centímetros de comprimento do setor de produção, mais 20 centímetros de parede que divide o setor de produção do setor de apoio, mais 4,50 do depósito, mais 20 centímetros de parede, mais 2 metros do banheiro, mais 20 centímetros de parede, mais 4,50 do laboratório, mais 20 centímetros de parede, isso vai dar 29 metros. Então, a minha área total vai ser de 301,60 metros quadrados. Mas a informação mais importante é a largura externa e o comprimento externo do galpão. Continuando, aqui já uma dica para o AutoCAD. Para desenhar o galpão no AutoCAD, utilize as medidas de largura e comprimento externos acima para fazer o retângulo do galpão na camada alvenaria em corte. Então, eu vou chamar a ferramenta retângulo e vou digitar os pontos 0 para x, 0 para y e 29 para x, 10,4 para y. Em seguida, faça um deslocamento de 20 centímetros, que corresponde à espessura da coluna ou espessura da parede, para dentro desse retângulo. Se você já tiver com esse cálculo pronto, aproveite para fazer já o deslocamento da calçada e da projeção do telhado no solo. Uma outra observação, caso seja necessária a expansão da unidade para uma área de produção com 125 metros quadrados, se eu subir a densidade de animais de 8 para 10 aves, eu vou conseguir uma produção de 1.250 aves, ou seja, um acréscimo de 25% na minha capacidade inicial. Se eu retirar o corredor central, então minha área vai passar para 170 metros quadrados. Considerando uma densidade de 10 aves por metro quadrado, então vou conseguir ter uma produção de até 1.700 aves, ou seja, um acréscimo de 70% na capacidade inicial. E ainda existe a possibilidade de crescimento do setor de produção a partir da fachada frontal. Eu posso remover a fachada frontal e aumentar o comprimento do setor de produção. Obviamente, esses dois textos têm que ser suprimidos da versão final do memorial. Continuando,
Item 3.3, telhado. Se eu for fazer o projeto com telhas francesas, considerar o texto que está em azul. Se eu for fazer o projeto com telhas de fibrocimento, considerar o texto que está em vermelho. Então, eu posso começar esse item da seguinte maneira. Serão utilizadas telhas francesas, se eu tiver com projeto em telhas francesas, ou serão utilizadas telhas de fibrocimento, se eu tiver com um projeto com telhas de fibrocimento, com a inclinação ou a declividade de 35%. Lembrando que essa declividade, você tem que consultar o fabricante qual é a declividade recomendada para aquele tipo de telha que você está trabalhando. Considerando-se a metade da largura do galpão, ou seja, meu galpão ele tem 10,40 metros de largura. Para calcular a altura do telhado, eu vou considerar apenas a metade desse telhado. Então, 10,40 metros dividido por 2, o meu L aqui vai ser de 5,20 metros. Então, considerando-se a metade da largura do galpão, ou seja, 5,20 metros, para uma declividade D de 35%, a altura do telhado será dada por, eu sei que a declividade vai ser igual à altura dividido pela largura desse triângulo retângulo que eu tenho aqui. Rearranjando os termos, eu sei que a altura vai ser o valor da declividade vezes a largura, ou seja, 0,35 de declividade vezes 5,20 metros de largura. Então, a minha altura vai ser de 1,82 m. Continuando, a largura do pano do telhado será dada por... Lembrando que a largura do pano do telhado nada mais é do que a hipotenusa. Então, basta aplicar uma relação de Pitágoras. Então, a largura do pano vai ser igual a raiz ao quadrado da altura ao quadrado mais a largura ao quadrado, que são os dois catetos. Isso é igual a raiz quadrada de 1,82 m ao quadrado mais 5,20 metros ao quadrado. Isso aqui vai dar 5,50 metros. Continuando. Adicionando-se mais 1,50 m de beiral ao telhado, a medida da largura do pano corrigida será de 5,50 metros mais 1,50 m de beiral, que vai dar 7 metros. Então, desse ponto aqui até esse ponto, eu tenho 5,50 metros mais 1,50 m de beiral, então ao todo eu vou ter uma largura de pano de telhado corrigida de 7 metros. Como o comprimento do galpão é de 29 metros e considerando-se 1 metro de beiral de cada um dos lados dos oitões, como está mostrando aqui na figura, então a área do plano de telhado vai ser a área do pano igual ao comprimento vezes largura. O comprimento vai ser 1 metro de beiral antes do oitão, mais 29 metros de comprimento de galpão, mais 1 metro de beiral depois do oitão. Isso aqui vai dar 31 metros, vezes 7 metros de largura de pano de telhado. Então, esse único pano de telhado aqui vai ter uma área de 217 metros quadrados. Essa informação vai ser importante caso eu deseje calcular o quantitativo de telhas para cada um dos panos. Prosseguindo, a projeção que o pano de telhado fará no solo será dada por... Ora, se 5,50 metros de hipotenusa me gera um cateto de 5,20 metros, uma hipotenusa de 7 metros vai me gerar um cateto de quanto? Vamos dar uma olhadinha lá na figura. Se 5,50 metros de hipotenusa me dá um cateto de 5,20 metros, 7 metros de hipotenusa vai me gerar um cateto de quanto? Que é exatamente esse L1 que eu tenho aqui. Basta fazer uma regra de 3. Então, a projeção do meu pano corrigido vão ser 7 metros vezes 5,20 dividido por 5,50. Então, eu vou ter uma projeção horizontal no solo de 6,62 metros. Então, esse cateto que eu tenho aqui, o L1, ele tem 6,62 metros. Portanto, a projeção que o telhado fará no solo serão 31 metros de comprimento e essa medida aqui vai ter 6,62 metros mais 6,62 metros, que vão dar 13,24 metros. Então, no AutoCAD, para desenhar o telhado visto de cima, é preciso considerar a projeção que esse telhado vai fazer na horizontal. Uma forma alternativa de determinar L1 pode ser pela tangente ou por meio de uma simples relação de semelhança de triângulos. Nesse caso, eu posso ter algo do tipo: o cateto horizontal sobre a hipotenusa menor vai ser igual ao L1, que é o cateto maior, sobre a hipotenusa maior. Vamos dar uma olhadinha lá na figura. Olhando aqui na figura, eu tenho o cateto menor sobre a hipotenusa menor,
vai ser igual ao cateto maior, que é o L1, sobre a hipotenusa maior. Vamos retornar lá para a equação. Então, o cateto menor ele tem 5,20 metros, a hipotenusa menor tem 5,50 metros, L1 é o cateto maior, 7 metros é a hipotenusa maior. Se eu fizer as contas, eu vou chegar ao mesmo resultado da regra de 3, ou seja, 6,62 metros. Continuando, aqui uma observação. O cálculo da quantidade de telhas é mostrado abaixo apenas como uma ilustração. Este cálculo não será considerado neste projeto, é só mesmo uma curiosidade. Então, o texto azul é para telhas francesas, né? O rendimento de telha francesa é de 15 unidades por metro quadrado. Ora, se 15 telhas preenchem 1 metro quadrado, quantas telhas eu vou precisar para preencher um pano de telhado que tem 217 metros quadrados? Basta fazer as contas e eu vou chegar no resultado de 3.255 telhas. Como são 2 panos, eu vou ter então 6.510 telhas. Vou aplicar 10%, isso vai me dar um valor total de 7.161 telhas, que eu vou arredondar então para 7.200 telhas, né? Tem que sempre deixar algumas telhas de reserva. Além da quantidade de telhas, eu preciso também calcular a quantidade de cumieiras. Ora, eu sei que o rendimento da cumieira são de 3 peças por metro linear. Eu tenho 31 metros de galpão, então se 3 cumieiras preenchem 1 metro, quantas cumieiras eu vou gastar em 31 metros? Então, de novo, uma regra de 3 vai dar 93 cumieiras. Vou adicionar mais 10%, isso vai dar 102,3, que eu vou arredondar para 105 cumieiras. Vamos prosseguir? Caso eu opte por utilizar telha de fibrocimento, eu posso fazer da seguinte maneira. O rendimento da telha de fibrocimento é mostrado abaixo. Aqui um aviso, né? No memorial não é preciso eu colocar um quadro mostrando o rendimento das telhas. Basta dizer a telha que eu vou utilizar e informar qual que é o seu rendimento. Então, eu posso dizer da seguinte maneira. Para essa obra, serão utilizadas telhas de fibrocimento de 2,44 por 1,10 metros. As medidas úteis dessa telha são 2,30 por 1,05 metros. Vou utilizar telhas de 6 centímetros de espessura, cujo rendimento é de 0,41 unidades por metro quadrado. Então, para cobrir um pano de telhado, são necessárias, ora, se 0,41 telhas são suficientes para 1 metro quadrado, quantas telhas de fibrocimento eu vou gastar para preencher um pano de telhado de 217 metros quadrados? Basta fazer a regra de 3 e aí eu vou chegar a um total de 88,97 telhas. Como são 2 panos, eu vou gastar então, na verdade, 177,94 telhas vezes 10%, isso vai dar 195,73 telhas. Eu vou arredondar então para 200 telhas de fibrocimento. Eu também preciso calcular as cumieiras. Serão utilizadas cumieiras de fibrocimento para 35% de inclinação com 1,10 metro de comprimento. Lembrando que eu tenho cumieiras mais fechadas e cumieiras mais abertas, então eu tenho que respeitar a inclinação do telhado. O comprimento útil da cumieira de 1,10 metro é de 1,05 metro. Eu tenho 31 metros de galpão, então se uma cumieira é o suficiente para 1,05 metro, quantas cumieiras eu vou precisar para 31 metros? Fazendo a regra de 3, eu vou chegar a um total de 29,52, que eu arredondei para 30 cumieiras. Mais 10%, isso vai dar 33 cumieiras, que eu vou arredondar então para 35 cumieiras de fibrocimento. Próximo item. Item 3.4, disposição das colunas. Eu preciso ver como é que eu vou fazer a disposição das colunas no setor de produção e como é que eu vou fazer a disposição das colunas no setor de apoio. Eu vou começar então com o setor de produção. Então eu posso começar da seguinte maneira. Para um setor de produção com 17 metros de comprimento interno, a distância entre o centro da primeira coluna e o centro da última coluna nesse setor é de 10 centímetros mais 17 metros mais 10 centímetros. Eu estou pegando aí a metade de cada espessura de coluna para poder localizar o centro. Então, a distância de centro a centro vão ser de 17 metros e 20, considerando colunas com 20 centímetros de espessura. Distribuindo-se uma coluna a cada 3 metros, eu vou ter a seguinte situação. Ora, uma coluna a cada 3 metros, quantas colunas que eu vou ter em 17 metros e 20? Fazendo essa regra de 3, eu vou chegar a um valor de 5,73 metros, que vão dar, então, 6 colunas.
Como eu arredondei o número de colunas, eu preciso recalcular, então, agora a distância real entre o centro dessas colunas. Então, posso dizer da seguinte maneira. A princípio, serão utilizadas 6 colunas distribuídas em 17,20 metros. Então, a distância entre colunas será distância coluna igual a 17,20 metros dividido por 6 colunas. Eu vou ter, então, 2,87. É menor que os 3 metros, então está dentro aí da faixa especificada, da faixa tolerável. Continuando, considerando a existência de uma coluna a cada 2,87 metros, incluindo uma coluna na origem ou na extremidade inicial do galpão, eu vou ter então 6 mais a coluna da origem, 7 colunas espaçadas de 2,87, conforme mostrado no desenho abaixo. Lembrar que no processo de contagem eu solto a origem, então eu tenho aqui, ó, uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, eu soltei a primeira, então eu preciso incluir a primeira coluna a coluna da origem. Então, ao todo, eu vou ter 7 colunas. As demais colunas, que correspondem às colunas do setor de apoio, serão colocadas nas quinas das paredes, sendo 2 no portão de entrada tanto do setor de apoio quanto no setor de produção. Eu tenho que respeitar a distância mínima de 5 metros entre colunas. Se essa distância for superior a 5 metros, eu preciso adicionar uma coluna a mais. Próximo item. Item 4, quadro resumo. O item 4 nada mais é do que uma tabela com todos os itens necessários para se fazer o desenho, como, por exemplo, espessura de colunas, paredes internas e externas, espessuras de muretas, lajes, calçadas, inclinações ou declividades, as dimensões dos cômodos, as dimensões do telhado, entre outros. Então, eu dividi essa tabela em 3 colunas. Então, por exemplo, animais, tipo frango de corte, quantidade 1.000 aves, densidade adotada 8 aves por metro quadrado. Estrutura. Fundação vão ser sapatas isoladas, 30 por 30 por 30 centímetros. A viga baldrame vai ter 25 por 25. Os pilaretes, 20 por 20. A distância entre pilaretes, 2,87 metros no setor de produção e menor do que 5 metros quando eu estiver no setor de apoio. Viga aérea vai ser 20 por 20 e a laje somente no setor de apoio com 10 centímetros de espessura. Continuando, pisos e revestimento. A calçada vai ter 80 centímetros de largura e espessura de 10 centímetros e uma inclinação de 1%. O nível da instalação vai estar 18 centímetros acima do nível da calçada. O piso do setor de produção vai ser em concreto simples, 8 centímetros de espessura, inclinação de 2% em direção às valetas coletoras. E as valetas coletoras vão ter 10 centímetros de diâmetro, próximo às muretas laterais mais externas. O piso do setor de apoio também vai ser em concreto simples, com 8 centímetros de espessura, 1% de inclinação. Vou utilizar um revestimento cerâmico 0,54 por 0,54. E cada um dos cômodos vão ter ralos coletores. O revestimento de paredes vai ser de cerâmica, 20 por 20 centímetros, até no teto, no laboratório, no banheiro e no cômodo de lavagem de utensílios, que são cômodos de áreas molhadas. Prosseguindo, paredes e muretas. Paredes externas com 20 centímetros de espessuras, rebocadas e pintadas com selador e tinta acrílica. As paredes internas também vão ter 20 centímetros de espessura, também vão ser rebocadas e é onde eu vou aplicar o selador mais a tinta acrílica. As muretas vão ter 15 centímetros de espessura por 60 de altura e elas não vão ser rebocadas. Vou apenas aplicar um selador e uma tinta acrílica. E o pé direito de 3,50 metros. Continuando, cobertura. O telhado vai ser em 2 águas, sem o lanternim e sem calhas aéreas. A estrutura do telhado vai ser em tesouras, apoiadas em esteios centrais, lá no setor de produção, e numa laje lá no setor de apoio. O beiral ele vai ter 1,50 m seguindo o pano do telhado, e 1 metro além de cada um dos oitões. A altura interna vai ser de 1,82 m calculado, o pano de telhado vai ser de 31 por 7 metros e a projeção horizontal que esse telhado vai fazer no solo vai ser de 31 metros de comprimento por 13,24 metros de largura. Próximo item. Na parte hidráulica eu vou utilizar 2 caixas de 1.000 litros com altura de 97 centímetros e o diâmetro ou a largura de 1,52 m. Esquadrias, basta observar o que foi feito na tabela 2.1 do memorial,
E entre os equipamentos eu citei aqui somente o pé dilúvio, que vai ter 1,40 m por 50 centímetros. Esse pé dilúvio vai ser instalado na entrada principal do galpão e na entrada do setor de apoio. Próximo item, dimensão dos cômodos. O cômodo de lavagem e o depósito vão ter 3,80 por 4,50, os dois banheiros 3 por 2, o escritório e o laboratório 4,90 por 4,50, o corredor de apoio 6,70 por 2, o setor de produção 1 e 2 vão ter 17 por 3,80, o corredor do setor de produção 17 por 2 e o galpão vai ter 10,40 de largura externa por 29 metros de comprimento externo. Próximo item é o item bibliografia, que você vai colocar caso você tenha citado algum autor durante o texto do memorial descritivo. Bem, com isso nós encerramos o vídeo de hoje. No próximo vídeo, iremos começar a parte gráfica do projeto. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou seu dislike. Fui!